Olá, seja bem-vindo a mais uma videodica aqui no meu canal no YouTube. Nesse vídeo eu vou te dar uma dica rápida sobre teoria geral dos recursos. Eu estou aqui nos bastidores do curso Top 10 de Processo Civil. Nós estamos gravando aí várias aulas sobre recursos. São muitas aulas, né? Dentro do curso Top 10 de Processo Civil, você tem um módulo enorme sobre recursos que já estão sendo gravados aí, tá? E aqui eu parei rapidinho, eu estou gravando aqui no início do curso Top 10, da aula 9, esse tema Teoria Geral. E dentro do tema Teoria Geral dos recursos, nós estudamos o quê? O conceito, o chamado sistema de taxatividade e a finalidade. Em outros blocos, nós vamos estudar os princípios, a reformácio impégio, vamos estudar também os requisitos de admissibilidade e tantos outros assuntos dentro de teoria geral. Mas aqui, rapidamente, nessa dica, eu quero falar com você sobre a finalidade dos recursos. Para que serve o recurso? Quais são as possíveis consequências de um recurso? Extraindo aqui do livro do professor Alexandre Câmara, que é um livro que a gente sempre indica aqui no curso Top 10, que a gente se baseia também aqui, utiliza na apostila, 4 são as possíveis consequências dos recursos. Quais seriam as possíveis finalidades? Eu sempre brinco em sala falando que recurso é rei. Recurso é rei. O que é isso, professor? Recurso é rei. O recurso ele pode reformar, esclarecer, invalidar ou integrar. Professor, quando que eu vou pedir a reforma do meu recurso? Você vai pedir a reforma do seu recurso quando tiver o chamado erro injudicando. Quando tiver o chamado erro de julgamento. Se tem erro de julgamento, você pede a reforma do recurso. Tome muito cuidado em prova. Erro injudicando também pode ser um erro no procedimento. Muitas pessoas pensam, inclusive muitos professores na faculdade, ensinaram assim. Me lembro que um professor me ensinou, olha, o erro injudicando é o erro no julgamento e o erro em procedendo é um erro no procedimento. Está errado, joga no lixo essa explicação. Está tudo errado. Não é isso. O erro injudicando ou erro de julgamento, ele pode ser em relação ao mérito, mas ele pode ser também em relação ao procedimento. Eu coloquei essa observação na nossa apostila. Então, o erro de julgamento, ele pode ser no próprio mérito, né? Professor, me dá um exemplo aí do mérito. Imagina condenar um pai a pagar alimentos que não é o pai. Imagina obrigar a pagar um contrato que nem sequer existe. Houve um erro no julgamento. Agora, pode ser que esse erro injudicando ocorra também no procedimento. Como, por exemplo, imagine o juiz julgar extinto um processo por falta das condições da ação, mas que na verdade existiam. As condições da ação estavam presentes, mas ele falou que não estava. Nesse caso, eu também tenho um erro em injudicando, ou um erro de julgamento. Beleza? Professor, quando que eu vou pedir para esclarecer, o recurso esclarecer? Olha, quando a decisão recorrida, ela for obscura ou contraditória. Quando a decisão recorrida for obscura ou contraditória, no seu recurso, no pedido do recurso, você vai pedir o esclarecimento disso aí, beleza? Toma outro cuidado aqui. Essa contradição aqui não pode ser com um fator externo. Você não pode falar, por exemplo, que existe contradição porque a decisão viola um precedente judicial ou viola uma jurisprudência. Não tem contradição nesse caso. Nesse caso aí, não é contradição. Contradição seria, por exemplo, o juiz falar que aquele fato já está aprovado e indeferir a prova. Isso é contradição. Por exemplo, no direito do consumidor, o artigo 6º lá do Código de Defesa do Consumidor trata de um instituto muito conhecido, né? A inversão do ônus da prova. Em caso de vício do produto, pode lá o consumidor pedir a inversão do ônus da prova. E quando que ocorre a inversão do ônus da prova? Um exemplo de inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor é quando os argumentos do consumidor são verossímeis. Então, se os argumentos são verossímeis, o juiz ele pode inverter o ônus da prova a pedido do consumidor. Mas existem decisões judiciais, na prática, no dia a dia forense, que dizem assim: apesar de convencido da verossimilhança das alegações, indefiro o ônus. Poxa,
há uma contradição ali. Porque se ele se convenceu da verossimilhança, ele tem que inverter o ônus. Cuidado, essa contradição tem que ser interna. Agora, o recurso também pode produzir a invalidação. E nesses casos, sim, eu tenho erro improcedendo. Professor, erro improcedendo, sinônimo de erro do procedimento. Não, não. O erro improcedendo é um erro na atividade do processo. É um vício de atividade. Professor, me dá um exemplo. Imagine que uma decisão judicial condenou o pai a pagar alimentos. E realmente ele é o pai. Essa decisão errou? Não, essa decisão está certa. Se o cara é o pai ou a mãe, né? Muita gente pensa que só o pai paga alimentos. A mãe também tem que pagar alimentos. Mas isso aí a gente deixa para uma outra dica. Veja, se a decisão condenou o pai a pagar alimentos e ele realmente é o pai, a decisão está certa. O problema é, se aquela decisão, por mais certa que seja, não foi fundamentada, houve um vício na atividade. E o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, o artigo 489, parágrafo 1º do CPC, a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Civil Brasileiro, todas essas exigem ali que a decisão judicial seja o quê? Fundamentada. Então, por mais que aquela decisão judicial esteja correta, né, ela é justa, né, ela é correta, se ela não é fundamentada, tem um vício de atividade. E se tem um vício de atividade, o erro é improcedendo. Se o erro é improcedendo, você vai pedir o quê? A invalidação da sua decisão. Beleza? E para finalizar, recurso é rei, né? Recurso é rei. Para finalizar, você pode pedir a integração daquela decisão. Professor, quando que eu vou pedir a integração da decisão? Nos casos em que a decisão for o quê? Omissa. Se a decisão é omissa, por exemplo, naqueles casos do artigo 1022, cumulado com 489, parágrafo 1º, você pode pedir aí a integração da decisão, tá bom? Então, videodica aqui rapidinha. E lembrando, esse assunto aqui já foi objeto de prova. Solta na tela aí rapidinho, Latino. Olha aí, ó, uma questão de prova que está aí na tua apostila, tá? Ah, e se você não é aluno do curso Top 10, não tem problema. Pode me mandar um zap aí que eu te mando a apostila. Olha só essa questão do concurso da Defensoria Pública no Rio de Janeiro, foi a banca FGV. Olha a perguntinha aí. No tocante aos recursos, é correto afirmar que, alternativa A, visam a invalidação, reforma, esclarecimento ou integração do pronunciamento jurisdicional. É a alternativa A, afirmativa correta. Volta aqui comigo rapidinho. Essa questão, bastava você lembrar do macete. Recurso é rei. Quem sabia esse macete de recurso é rei, acertou essa questão. Se você quer ter acesso a essa apostila, 99-340-5799, manda um WhatsApp aí, ó, 99-340-5799, me pede a apostila e eu envio o PDF para você gratuitamente. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Lembrando que se você gostou desse vídeo, curte e o mais importante ainda, comenta aí abaixo do vídeo. Grande abraço e até a próxima.